A rotina do campo muda quando um antigo amor retorna sem aviso. O reencontro mexe com memórias e velhas emoções. Logo, um homem misterioso surge tentando conquistá-la. Agora, entre promessas e ameaças, ela precisa ouvir o coração. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O sol da manhã entrava pelas janelas coloniais da fazenda São Bento, no interior de Minas Gerais, pintando de dourado os móveis antigos da sala principal. Helena Silva passou a mão delicadamente sobre o aparador de jacarandá, removendo o pó com o mesmo carinho de sempre. Aos 26 anos, ela conhecia cada canto daquela casa, como se fossem extensões de seu próprio corpo. Dona Esperança Cardoso estava sentada em sua poltrona favorita, observando a jovem com um sorriso terno nos lábios. Aos 82 anos, a matriarca da família ainda mantinha a postura elegante e o olhar perspicaz que a caracterizavam desde que Helena a conhecera, ainda criança. "Helena, querida, você não precisa fazer isso sozinha", disse Dona Esperança, ajeitando o xale de lã sobre os ombros. "Podemos contratar alguém para ajudar com a limpeza." Helena parou o que estava fazendo e se virou sorrindo. "A senhora sabe que eu gosto de cuidar da casa. Além do mais, ninguém conhece cada cantinho como eu." Era verdade. Helena havia chegado àquela fazenda quando tinha apenas 8 anos, após ficar órfã. Seus pais, funcionários da fazenda vizinha, pereceram num acidente de carro durante uma tempestade. Dona Esperança, que os conhecia bem, não hesitou em acolher a menina, criando-a como se fosse sua própria neta. A fazenda São Bento era um pedaço do Brasil antigo preservado no tempo. Com sua casa grande, construída no século XIX, jardins floridos e uma vista privilegiada das montanhas da Serra da Mantiqueira, o lugar respirava história e tradição. Helena cresceu correndo pelos corredores largos, brincando no jardim de rosas que Dona Esperança cultivava com paixão, e aprendendo os valores de família, lealdade e gratidão. "Helena, preciso conversar com você sobre algo importante", disse Dona Esperança, fazendo um gesto para que a jovem se aproximasse. Helena deixou o pano de limpeza sobre a mesa e caminhou até a poltrona, sentando-se no braço da cadeira ao lado. "O que foi, vovó Esperança?" O apelido carinhoso sempre arrancava um sorriso da idosa. Embora não fossem ligadas por sangue, o amor entre elas era genuíno e profundo. "Rafael vai voltar", anunciou Dona Esperança, observando atentamente a reação de Helena. O coração da jovem saltou no peito. Rafael Cardoso, o neto verdadeiro de Dona Esperança, havia partido para estudar e trabalhar em São Paulo 15 anos atrás, quando tinha apenas 20 anos. Helena se lembrava bem dele, um rapaz alto, de cabelos castanhos e olhos verdes penetrantes, que sempre a tratava com gentileza, mesmo ela sendo apenas a menina acolhida pela avó. Ele vem visitar?" perguntou Helena, tentando manter a voz casual, embora seu pulso acelerasse. "Não, querida. Ele vem para ficar. Decidiu assumir os negócios da família e cuidar da fazenda comigo." Helena sentiu uma mistura de emoções. Alegria, nervosismo e algo que ela não conseguia nomear, mas que a fazia corar levemente. Ela havia guardado na memória a lembrança do jovem Rafael e, ao longo dos anos, essa lembrança havia se transformado em algo mais profundo, embora ela nunca admitisse isso nem para si mesma. "Quando ele chega?", lhe perguntou, levantando-se e alisando o vestido floral que usava. "Amanhã à tarde", respondeu Dona Esperança, notando o nervosismo da jovem. "Helena, eu sei que vocês se conheceram quando eram mais novos, mas Rafael mudou muito. A vida na cidade grande transforma as pessoas. Quero que você saiba que, não importa o que aconteça, esta é e sempre será a sua casa." Helena assentiu, tocada pelas palavras da mulher que a criou. "Eu sei, vovó. Eu jamais esquecerei tudo que a senhora fez por mim." Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Ficou olhando pela janela do seu quarto.
observando as estrelas que brilhavam sobre as montanhas. Lembrou-se do último dia que vira Rafael. Ela tinha apenas 11 anos e ele estava partindo para a universidade. Lembrava-se de como ele se despediu dela, prometendo que voltaria para visitá-las em breve. Mas os anos passaram, as visitas ficaram raras e depois cessaram completamente. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo e decidiu preparar um almoço especial. Sabia que Rafael sempre gostara da comida mineira tradicional, especialmente do frango com quiabo que ela havia aprendido a fazer com Dona Esperança. Enquanto cozinhava, sua mente vagava pelos cenários possíveis do reencontro. Será que ele ainda vai se lembrar de mim? Ana pensou, mexendo o quiabo na panela de barro. Será que ainda sou a mesma menina tímida para ele? Dona Esperança entrou na cozinha, apoiando-se na bengala que havia começado a usar nos últimos meses. Que cheiro maravilhoso, minha filha! Estou fazendo o prato favorito dele, disse Helena, sem conseguir esconder o cuidado com que preparava tudo. A idosa sorriu, mas havia algo melancólico em seus olhos. Helena, preciso te dizer algo. Não sei quanto tempo ainda terei com vocês. Vovó, não fale assim, Helena interrompeu, virando-se para ela com preocupação. É a realidade, querida, e por isso quero ver vocês dois felizes. Quero que Rafael assuma as responsabilidades que sempre foram dele e quero que você seja feliz com quem quer que seja. Helena percebeu algo nas palavras de Dona Esperança que não conseguiu decifrar completamente. Mas antes que pudesse perguntar, ouviram o som de um carro se aproximando pela estrada de terra que levava à fazenda. Ele chegou, murmurou Dona Esperança. Helena sentiu o estômago se contrair. Rapidamente, tirou o avental e alisou os cabelos castanhos que caíam em ondas naturais pelos ombros. Escolhera com cuidado um vestido azul claro que realçava seus olhos e a fazia sentir-se bonita, embora não admitisse que era para impressionar Rafael. O som do motor parou, seguido pelo bater de uma porta. Passos firmes se aproximaram da varanda da casa grande. Helena respirou fundo e seguiu Dona Esperança até a sala principal. A porta se abriu e Rafael Cardoso entrou. Helena sentiu o ar escapar de seus pulmões. O jovem tímido que ela guardava na memória havia se transformado em um homem imponente, mais alto do que ela se lembrava, com ombros largos, cobertos por um terno cinza, bem cortado, cabelos castanhos penteados para trás e os mesmos olhos verdes intensos, agora com uma seriedade que não existia antes. Vovó, disse ele, caminhando diretamente para Dona Esperança e a envolvendo num abraço carinhoso. Como senti sua falta, meu netinho querido, respondeu a idosa com os olhos marejados. Como você está bonito e elegante. Então Rafael se virou e seus olhos encontraram os de Helena. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, estudando as mudanças que o tempo havia trazido. Helena, disse ele, com um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Nossa, como você cresceu! Mal posso acreditar que é a mesma menina travessa que corria pelos jardins. Oi, Rafael, ela conseguiu dizer, sentindo as faces corarem. Bem-vindo de volta. Ele se aproximou e lhe deu um abraço cordial, mas Helena percebeu uma formalidade que não existia antes. O perfume caro que ele usava, tão diferente do cheiro de terra e mato que ela associava ao lugar, a fez sentir como se um estranho elegante tivesse invadido suas memórias de infância. A fazenda está exatamente como eu me lembrava, comentou Rafael, olhando ao redor. Nada mudou. Algumas coisas mudaram sim, disse Dona Esperança, olhando significativamente para Helena. Mas as mais importantes permaneceram as mesmas. Durante o almoço, Helena serviu o frango com quiabo que havia preparado com tanto carinho. Rafael elogiou a comida, mas ela notou que ele comia com os modos refinados de quem estava acostumado a restaurantes sofisticados da capital. Então, Rafael, disse Dona Esperança, conte-nos sobre sua vida em São Paulo. Como está o trabalho no escritório de advocacia? Bem, na verdade, vovó, tomei uma grande decisão. Deixei o escritório.
Cansei da vida na cidade grande, do trânsito, da correria, das pessoas frias. Quero voltar às origens, cuidar da fazenda e dos negócios da família, como sempre deveria ter feito. Helena o observou enquanto ele falava. Havia algo em seus olhos que sugeria que a decisão não havia sido tão simples quanto ele fazia parecer. Uma tristeza oculta, talvez decepção com algo ou alguém. E os relacionamentos? Perguntou Dona Esperança, com a curiosidade típica das avós. Alguma namorada especial que devemos conhecer? Rafael fez uma pausa mexendo a comida no prato. Nada que tenha dado certo. Aparentemente, sou melhor nos negócios do que no amor. Helena baixou os olhos, sentindo uma pontada no peito. Durante todos aqueles anos, havia fantasiado secretamente com a possibilidade de Rafael se interessar por ela quando voltasse. Mas agora, vendo-o ali, tão sofisticado e mundano, sentia-se ainda mais distante dele do que antes. Após o almoço, Rafael pediu para conhecer as mudanças na propriedade. Helena ofereceu-se para acompanhá-lo, e os dois caminharam pelos jardins que ela mantinha com tanto zelo. Você fez um trabalho maravilhoso com as rosas da vovó, disse Rafael, parando diante do canteiro mais colorido. Ela sempre disse que você tinha mãos de fada para plantas. Aprendi com ela, respondeu Helena, tocando delicadamente uma rosa vermelha. Cuidar dessas flores é como cuidar de memórias. Rafael a olhou com atenção. Você sempre foi poética, Helena. Lembro que quando criança você inventava histórias sobre cada flor do jardim. E você sempre escutava com paciência. Mesmo sendo mais velho, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria coragem de trazer à tona aquelas lembranças. Eram bons tempos. Disse ele, mas sua voz soou distante, como se estivesse lembrando de uma vida que não era mais sua. Eles continuaram caminhando em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Helena sentia a presença dele ao seu lado como uma força magnética, mas ao mesmo tempo percebia uma barreira invisível entre eles, construída pelos anos e pelas experiências diferentes que haviam vivido. Quando voltaram para a casa, Dona Esperança estava cochilando em sua poltrona. Rafael a observou com ternura e preocupação. Ela está bem? E perguntou baixinho para Helena. Fisicamente sim, mas tem andado mais frágil. Acho que se preocupa muito com o futuro da fazenda, com a família. Rafael assentiu, pensativo. É por isso que voltei. Não podia deixar que ela enfrentasse isso sozinha. E você, Helena, também não deveria ter que carregar toda essa responsabilidade. Eu não vejo como responsabilidade, respondeu ela com firmeza. Vejo como gratidão. Dona Esperança me deu uma família, um lar, uma vida. Cuidar dela é o mínimo que posso fazer. Rafael a olhou com uma expressão que Helena não conseguiu interpretar. Admiração, surpresa? Ou talvez algo mais profundo que ele também não sabia nomear. Você é uma pessoa especial, Helena, disse ele finalmente. A vovó teve sorte em ter você ao lado dela todos esses anos. Aquelas palavras tocaram Helena profundamente, mas também despertaram uma pergunta que ela não teve coragem de fazer. E você, Rafael, também se sente sortudo em me ter de volta na sua vida? Naquela primeira noite após o retorno de Rafael, Helena ficou acordada até tarde, repassando cada momento do dia. A presença dele na casa mudara completamente a dinâmica do lugar. De repente, ela se via prestando atenção em detalhes que antes não importavam. Se seus cabelos estavam arrumados, se o vestido que escolhera ficava bem, se suas mãos estavam macias o suficiente quando servira o café. Levantou-se da cama e foi até a janela. Lá embaixo viu luz na biblioteca que ficava no térreo. Rafael deveria estar lendo ou trabalhando em algo. Por um momento, teve vontade de descer e fazer-lhe companhia, como faziam quando eram mais novos. Mas algo a deteve. Ele não era mais o menino que ela conhecera. Era um homem feito, com experiências e vivências que ela não podia nem imaginar. Na manhã seguinte, Helena desceu para preparar o café da manhã e encontrou Rafael já vestido, bebendo café na varanda.
Ele usava uma calça jeans e uma camisa branca simples, mas mesmo com roupas casuais, mantinha aquela elegância urbana que parecia fazer parte dele agora. "Bom dia", disse ela, tentando soar natural. "Dormiu bem?" "Bom dia, Helena." "Sim, muito bem." Havia esquecido como o silêncio do campo é diferente. Em São Paulo sempre há barulho, mesmo de madrugada. "Você sente falta da cidade?" ela perguntou, servindo café fresco na xícara dele. Rafael pensou por um momento. "Sinto falta de algumas coisas. A praticidade, a variedade de opções, os restaurantes, os teatros. Mas não sinto falta do vazio que eu sentia lá." Vazio. É difícil explicar. Você pode estar cercado de milhões de pessoas e ainda se sentir completamente sozinho. Aqui, mesmo com poucas pessoas, existe uma sensação de pertencimento. Helena assentiu, embora não conseguisse compreender completamente. Ela nunca havia saído da região, nunca havia experimentado a vida em uma cidade grande. "Helena", disse Rafael, "gostaria de saber mais sobre você, sobre como tem sido sua vida aqui todos esses anos. A vovó me conta algumas coisas nas cartas, mas quero ouvir da sua própria boca." Ela se sentiu corada com a atenção dele. "Não há muito o que contar. Minha vida sempre girou em torno da fazenda, de cuidar da Dona Esperança, de manter tudo funcionando, e namorados." "Relacionamentos?" A pergunta a pegou desprevenida. Não, nunca houve ninguém especial." "Como assim? Uma mulher bonita e carinhosa como você. Isso é impossível." Helena sentiu o coração disparar com o elogio, mas também uma pontada de tristeza. Como explicar que havia passado todos aqueles anos comparando secretamente qualquer homem que se aproximasse dela com a lembrança que guardava dele? Como dizer que havia rejeitado pretendentes porque nenhum despertava nela o mesmo sentimento que ela alimentava por alguém que estava longe? "Sempre fui muito focada nas responsabilidades", respondeu diplomaticamente. "E os homens daqui da região? Bem, temos pouco em comum." Rafael a observou por um momento, como se quisesse fazer mais perguntas, mas foi interrompido pela chegada de Dona Esperança. "Meus queridos", disse a idosa, "que bom ver vocês dois conversando aqui na varanda. Rafael, hoje quero que você conheça as mudanças que fizemos na propriedade. Helena, você pode acompanhar, não é?" "Claro, vovó", respondeu Helena, agradecida pela interrupção. Passaram a manhã percorrendo a fazenda. Rafael mostrou-se genuinamente interessado nas melhorias que haviam sido implementadas ao longo dos anos, sempre com a participação ativa de Helena. Ela havia sugerido a criação de uma horta orgânica, a expansão do jardim de ervas medicinais e a modernização do sistema de irrigação. "Você tem muito conhecimento sobre administração rural", comentou Rafael impressionado. "Onde aprendeu tudo isso?" "Aqui mesmo na prática. E fiz alguns cursos por correspondência." Ela respondeu modestamente. "Por correspondência?" "Sim. Sempre tive vontade de estudar mais, mas não podia deixar a Dona Esperança sozinha para ir até a cidade. Então, encontrei uma maneira de estudar sem sair de casa." Rafael parou de caminhar e a olhou com uma expressão de respeito genuíno. "Helena, você é incrível. Quantas pessoas teriam essa dedicação, essa determinação?" Dona Esperança, que caminhava alguns passos atrás apoiada na bengala, sorriu ao ouvir a conversa. "Meu neto, Helena, é um tesouro raro. Espero que você saiba reconhecer isso." Aquela tarde, depois que Dona Esperança foi descansar, Rafael pediu para conversar com Helena na biblioteca. O ambiente, cheio de livros antigos e móveis de madeira escura, sempre fora um dos lugares favoritos dela na casa. "Helena", começou Rafael, sentando-se na poltrona de couro, em frente ao sofá onde ela havia se acomodado. "Quero ser honesto com você sobre por que voltei." Ela o olhou atentamente, sentindo que algo importante seria revelado. Não foi apenas saudade da fazenda ou desejo de cuidar da vovó, embora essas razões sejam verdadeiras. "Eu estava fugindo, de certa forma." "Fugindo de quê?" Rafael respirou fundo. "De uma vida que não me fazia feliz, de um relacionamento que terminou mal, de expectativas que eu não conseguia cumprir.
Em São Paulo, eu era Rafael Cardoso, o advogado bem-sucedido, o neto da família tradicional mineira que fez sucesso na capital. Mas eu não me reconhecia nessa pessoa. Helena sentiu uma compaixão profunda por ele. E agora? Como você se sente estando de volta? Confuso, ele admitiu com um sorriso triste. Por um lado, sinto que finalmente posso respirar. Por outro, tenho medo de ter perdido muito tempo, de ter deixado passar coisas importantes. Que tipo de coisas? Rafael a olhou nos olhos por um momento que pareceu eterno. Helena sentiu como se ele estivesse prestes a dizer algo crucial, mas então ele desviou o olhar. Relacionamentos verdadeiros, conexões reais, a chance de construir algo sólido com alguém especial. Helena baixou os olhos, sentindo uma mistura de esperança e decepção. Ele estava falando em termos gerais, não sobre ela especificamente. Você ainda tem tempo para isso tudo, disse ela gentilmente. Ainda é jovem, tem muito a oferecer. E você, Helena, não sente que perdeu tempo também? Não tem vontade de explorar o mundo, de ter experiências diferentes? Ela pensou na pergunta. Às vezes me pergunto como seria viver em outros lugares, conhecer pessoas diferentes, mas sempre chego à conclusão de que a felicidade não está nos lugares que você visita, mas nas pessoas que ama e que a amam de volta. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Você sempre foi sábia desde pequena. Lembro que você dizia coisas que me faziam pensar por dias. E você sempre me escutava, como se minhas palavras tivessem valor, mesmo eu sendo apenas uma criança. Você nunca foi apenas uma criança, Helena. Sempre foi especial. Naquele momento, Helena sentiu que havia uma corrente elétrica no ar entre eles. Uma tensão que ia além da amizade, mas que nenhum dos dois parecia disposto a nomear ou explorar. Os dias que se seguiram ao retorno de Rafael trouxeram uma nova dinâmica para a fazenda São Bento. Helena descobriu-se acordando mais cedo para preparar o café da manhã, exatamente como ele gostava, escolhendo com mais cuidado as roupas que usaria e encontrando desculpas para estar nos mesmos ambientes que ele. Rafael, por sua vez, parecia estar se readaptando à vida no campo com mais facilidade do que esperara. Pela manhã, acompanhava Helena nas tarefas da fazenda, aprendendo sobre o manejo dos animais e o cuidado com as plantações. À tarde, dedicava-se aos papéis e documentos administrativos na biblioteca, sempre pedindo a opinião de Helena sobre questões práticas. Helena, você poderia me ajudar com estes contratos? Perguntou Rafael numa tarde chuvosa, encontrando-a arrumando flores na sala principal. Sua experiência prática vale mais do que toda a minha teoria jurídica. Ela se aproximou da mesa onde ele estava trabalhando, sentindo o perfume masculino que já havia se tornado familiar novamente. Ao se debruçar sobre os papéis para ler, seus cabelos roçaram o ombro dele, e ambos sentiram o impacto daquele contato inocente. Este fornecedor não é confiável, disse Helena, apontando para um documento. Já tivemos problemas com ele no passado. Dona Esperança pode confirmar. Confio no seu julgamento, respondeu Rafael, olhando para ela com admiração. Você conhece esta fazenda melhor do que qualquer... Seus olhos se encontraram e por um momento o tempo pareceu parar. Helena sentiu o coração acelerar e desviou o olhar rapidamente, tentando se concentrar nos papéis. Eu vou buscar um café para você, murmurou, afastando-se antes que ele pudesse responder. Na cozinha, Helena apoiou as mãos na bancada e respirou fundo. Os sentimentos que havia guardado por tanto tempo estavam se tornando impossíveis de ignorar. Cada gesto de Rafael, cada olhar, cada palavra gentil fazia seu coração disparar. Minha filha, veio a voz suave de Dona Esperança atrás dela. Posso conversar com você? Helena se virou tentando compor-se. Claro, vovó. Está precisando de alguma coisa? Sente-se aqui comigo, disse a idosa, puxando uma cadeira. Quero falar sobre você e Rafael. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Eu não sei do que a senhora está falando.
Dona Esperança sorriu com ternura. Minha querida, seus olhos dizem tudo. E os dele também. Vocês dois estão dançando ao redor de sentimentos que são óbvios para qualquer um que os observe. Vovó, Deixe-me terminar, interrompeu a idosa gentilmente. Tenho 82 anos, Helena. Já vi muitas histórias de amor começarem e terminarem. Sei reconhecer quando duas pessoas são feitas uma para a outra. Helena baixou os olhos. Rafael é seu neto de sangue. Eu sou apenas a menina que a senhora acolheu. Somos de mundos diferentes agora. Bobagem! Exclamou Dona Esperança com mais energia do que Helena havia visto em semanas. Você é minha neta do coração, e isso vale mais do que qualquer laço de sangue. Quanto a mundos diferentes, Rafael está aqui porque finalmente entendeu que este é o mundo dele. Não aquelas torres de vidro de São Paulo. Mas ele é tão sofisticado, tão experiente, e você é genuína, carinhosa e tem um coração maior que esta fazenda inteira. Helena, não se diminua. Rafael seria sortudo em ter uma mulher como você. Dona Esperança pegou as mãos de Helena entre as suas, que, embora frágeis pela idade, ainda transmitiam força e segurança. Prometa-me uma coisa, disse a idosa. Prometa que não vai deixar o medo impedir sua felicidade. A vida é muito curta para desperdiçarmos o amor verdadeiro. Helena assentiu, emocionada. Eu prometo, vovó. Naquele fim de semana, Rafael sugeriu que organizassem um jantar especial para comemorar seu retorno definitivo. Helena passou todo o sábado preparando uma refeição caprichada. Lombo de porco, com farofa, couve refogada, queijo mineiro e o pão de açúcar que Dona Esperança havia ensinado a fazer. Ao anoitecer, os três se reuniram no jardim, onde haviam armado uma mesa sob as jabuticabeiras. O ambiente estava mágico, com lanternas iluminando suavemente o espaço e o perfume das rosas perfumando o ar. Está tudo perfeito, disse Rafael, observando a mesa posta com a porcelana antiga da família. Helena, você tem um talento especial para criar momentos especiais. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Rafael contou histórias engraçadas de seus primeiros dias no escritório de advocacia em São Paulo. Helena compartilhou aventuras de seu cuidado com os animais da fazenda. E Dona Esperança relembrou episódios da infância de ambos. Lembram quando vocês decidiram construir uma casa na árvore? Perguntou Dona Esperança rindo. Helena tinha tanta certeza de que sabia usar martelo quanto Rafael. E quase acertei o dedo dele com uma martelada, completou Helena, cobrindo o rosto com as mãos. Envergonhada. Mas você chorou mais do que eu, disse Rafael sorrindo. Ficou cuidando de mim o dia inteiro, trazendo gelo e me fazendo chá. Sempre foi assim, observou Dona Esperança. Helena sempre cuidou de todos nesta casa com amor incondicional. Após o jantar, Rafael insistiu em ajudar Helena a recolher os pratos. Na cozinha, trabalharam lado a lado, e Helena estava hipnotizada pela domesticidade do momento. Era fácil imaginar como seria se eles fossem mais do que eram. Helena, disse Rafael de repente, parando de secar um prato. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, embora seu coração acelerasse. Por que nunca saiu daqui? Não por responsabilidade com a vovó, mas por você mesma. Nunca teve curiosidade de conhecer outros lugares, outras pessoas? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Tive, sim, mas sempre achei que estava procurando algo que já tinha aqui. O quê? Ela o olhou nos olhos. Lar, amor verdadeiro, propósito. Descobri que essas coisas não dependem de geografia. Rafael ficou em silêncio por um momento. E encontrou amor verdadeiro? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Helena sentiu que estava numa encruzilhada. Poderia mentir e manter a segurança da ambiguidade, ou poderia ser corajosa e arriscar tudo. Encontrei, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. E essa pessoa... Sente o mesmo? Helena desviou o olhar. Não sei, e tenho medo de descobrir. Rafael deu um passo em direção a ela. Helena, O momento foi interrompido pelo som da campainha da entrada principal.
Ambos se olharam surpresos. Era tarde para visitas. Quem será a esta hora? Murmurou Helena, enxugando as mãos no avental. Foram juntos até a porta, onde encontraram Dona Esperança já recebendo um homem elegantemente vestido. Alto de cabelos grisalhos bem aparados e porte aristocrático, ele beijava a mão da idosa com desenvoltura. Helena Rafael, disse Dona Esperança. Quero apresentar-lhes Dr. Augusto Mendonça. Ele é diplomata e um velho amigo da família. Dr. Augusto se virou para eles com um sorriso charmoso. Seus olhos, de um castanho quase negro, examinaram Helena de cima a baixo, de uma forma que a fez se sentir desconfortável. Dona Esperança não exagerou ao dizer que sua protegida é uma jovem de rara beleza. Disse ele, pegando a mão de Helena e a beijando de forma excessivamente demorada. Helena retirou a mão discretamente, sentindo-se invadida pela intimidade não solicitada. Dr. Augusto, disse Rafael, estendendo a mão para um cumprimento formal. Helena notou que havia uma tensão imediata entre os dois homens. O famoso neto, exclamou Dr. Augusto, apertando a mão de Rafael com força exagerada. Esperança me falou muito sobre você. Um advogado de sucesso que decidiu voltar às origens familiares. Muito nobre. Havia algo no tom que sugeria que ele não considerava a decisão particularmente inteligente. Venham, vamos nos sentar na sala, disse Dona Esperança. Augusto estava passando pela região e fez questão de nos visitar. Na sala, Dr. Augusto acomodou-se de forma que pudesse observar Helena constantemente. Ela tentava se concentrar na conversa, mas sentia o peso do olhar dele, que a fazia querer se esconder. Então, minha cara Helena, disse Dr. Augusto, Esperança me conta que você é quem realmente administra esta propriedade. Uma jovem de tantos talentos deve ter muitos pretendentes na região. Helena é muito querida aqui, respondeu Rafael antes que ela pudesse falar. Seu tom ligeiramente protetor. Tenho certeza que sim, disse Dr. Augusto sorrindo. Beleza, inteligência e virtude são qualidades raras nos dias de hoje. Helena sentia-se como um objeto sendo avaliado. Desconfortável, levantou-se. Com licença, preciso verificar se está tudo em ordem na cozinha, disse ela saindo da sala. Na cozinha, tentou se acalmar. Havia algo em Dr. Augusto que a deixava alerta, embora ele fosse perfeitamente educado e charmoso. Rafael apareceu na porta alguns minutos depois. Você está bem? Perguntou preocupado. Estou. É que, não sei porquê, mas esse homem me deixa desconfortável. Eu também senti algo estranho nele, admitiu Rafael. A forma como ele olha para você, você notou? Seria impossível não notar. Ele mal disfarça o interesse. Helena sentiu um alívio estranho ao saber que Rafael havia percebido e se incomodado com a atenção de Dr. Augusto. Vamos voltar? Sugeriu ela. Não quero ser rude com um convidado da Dona Esperança. Quando voltaram à sala, encontraram o Dr. Augusto mostrando fotografias de suas viagens pelo mundo. Dona Esperança parecia genuinamente interessada, fazendo perguntas sobre os lugares que ele havia visitado. Helena, disse Dr. Augusto quando ela se sentou, gostaria muito de mostrar-lhe o mundo além desta fazenda. Uma jovem como você merece conhecer Paris, Roma, Londres. Helena é feliz aqui, disse Rafael. Um pouco mais brusco do que pretendia. Claro, claro, respondeu Dr. Augusto, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Mas certamente ela é inteligente o suficiente para tomar suas próprias decisões sobre o que a faria feliz. A tensão na sala era palpável. Dona Esperança parecia não perceber, ou fingir não perceber, a corrente subterrânea de animosidade entre os dois homens. Augusto, disse a idosa, por que não fica para o café da manhã amanhã? Temos muito que conversar. Seria um prazer, respondeu ele, olhando diretamente para Helena. Especialmente se tiver a oportunidade de conhecer melhor sua encantadora protegida. Helena forçou um sorriso educado, mas por dentro estava gritando para que ele fosse embora. Havia algo predatório na forma como ele a observava, como se ela fosse um troféu a ser conquistado. Mais tarde,
Após Dr. Augusto se retirar para o quarto de hóspedes, Helena estava na varanda tomando um chá, tentando processar os eventos da noite. Rafael juntou-se a ela, trazendo sua própria xícara. Não confio nele, disse Rafael sem rodeios. Nem eu, admitiu Helena. Há algo na forma como ele me olha que me faz sentir vulnerável. A vovó parece gostar dele. Ela sempre vê o melhor nas pessoas. É uma de suas qualidades mais bonitas, mas às vezes pode ser perigosa. Rafael ficou em silêncio por um momento. Helena, posso te dizer uma coisa? Ela assentiu. Quando ele estava falando sobre te levar para conhecer o mundo, eu senti uma vontade quase incontrolável de dizer que você não precisa dele para isso. Que se você quisesse viajar, conhecer lugares diferentes, eu mesmo poderia... Ele parou abruptamente, como se tivesse percebido o que estava prestes a dizer. O coração de Helena disparou. Poderia o quê? Rafael a olhou intensamente. Poderia te mostrar o mundo se fosse isso que você quisesse. Mas percebi que talvez você não precise que ninguém lhe mostre nada. Você já sabe quem é e o que quer. E o que é que eu quero? E perguntou Helena, sua voz mal passando de um sussurro. Rafael se aproximou dela. Acho que você quer o mesmo que eu. E o que é que você quer, Rafael? Ele estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela. Quero ficar. Quero pertencer a este lugar novamente. E quero o quê? Quero ter o direito de protegê-la de homens como aquele que está dormindo no quarto ao lado. Helena sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Rafael! Mas antes que pudessem continuar a conversa, ouviram passos se aproximando. Dr. Augusto apareceu na varanda, usando um roupão de seda. Desculpem interromper, disse ele, mas seu sorriso sugeria que não estava nem um pouco arrependido. Não conseguia dormir e pensei em tomar um ar. Rafael imediatamente se afastou de Helena e ela sentiu a perda daquele momento íntimo como uma dor física. Que noite linda! Continuou o Dr. Augusto aproximando-se deles. Helena, você deve conhecer todos os segredos desta fazenda. Talvez pudesse me mostrar os jardins amanhã? Isso, Helena tem muitas responsabilidades, disse Rafael friamente. Tenho certeza de que ela pode arranjar um tempinho, insistiu o Dr. Augusto, especialmente para um velho amigo da família. Helena se levantou, sentindo-se sufocada pela tensão. Estou cansada. Vou me recolher. Boa noite. Ela saiu rapidamente, mas pode ouvir Dr. Augusto comentar para Rafael. Que jovem encantadora. Esperança tem sorte em ter alguém tão dedicada cuidando dela. Havia algo na entonação da palavra dedicada que fez Helena acelerar o passo. No quarto, trancou a porta e encostou-se nela, o coração ainda acelerado pelos momentos com Rafael e pelo desconforto causado por Dr. Augusto. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo como sempre, mas encontrou o Dr. Augusto já na cozinha, bebendo café. Bom dia, minha cara, disse ele, levantando-se cavalheiramente. Espero não estar invadindo seu território. Claro que não, respondeu Helena educadamente, embora se sentisse exatamente invadida. Posso preparar algo para o senhor comer? Que gentileza. Mas prefiro sua companhia à comida. Helena forçou um sorriso e começou a preparar o café da manhã para todos. Mas sentia os olhos dele sobre ela a todo momento. Helena, disse Dr. Augusto, aproximando-se enquanto ela cortava frutas, gostaria de fazer-lhe uma proposta. Ela parou o que estava fazendo, um alarme soando em sua mente. Tenho uma posição diplomática em Brasília que me permitiria oferecer uma vida confortável a uma esposa. Você é exatamente o tipo de mulher que procuro. Bela, educada, com valores tradicionais. Helena ficou tão chocada que quase derrubou a faca. Dr. Augusto, eu sei que é repentino, continuou ele, mas sou um homem que sabe o que quer quando vê, e quero você. Mas o senhor mal me conhece, disse Helena, tentando manter a calma. Conheço o suficiente. Esperança me falou muito sobre você. Uma jovem órfã, criada por caridade, que dedicou sua vida ao cuidado de uma idosa. Isso mostra caráter, devoção, qualidades que valorizo em uma esposa.
Havia algo na forma como ele disse, criada por caridade, que fez Helena se sentir diminuída, como se sua história fosse uma marca de inferioridade. Doutor Augusto, disse ela firmemente, fico honrada com sua proposta. Mas não responda agora, interrompeu ele, pegando sua mão. Pense bem, posso oferecer-lhe um mundo que você nunca imaginou. Segurança financeira, status social, viagens internacionais. E se eu disser que sou feliz aqui? O sorriso dele ficou menos charmoso. Felicidade é um luxo que nem sempre podemos nos dar, especialmente pessoas em sua posição. Pragmatismo é mais seguro. Naquele momento, Rafael entrou na cozinha e imediatamente percebeu a tensão no ar. Seus olhos foram de Helena, que estava visivelmente desconfortável, para Dr. Augusto, que ainda segurava sua mão. Está tudo bem aqui? Perguntou Rafael, seu tom cuidadosamente controlado. Perfeitamente bem, respondeu Dr. Augusto, soltando a mão de Helena. Estava apenas fazendo uma proposta importante para nossa querida Helena. Rafael olhou para Helena, que estava pálida. Que tipo de proposta? O tipo que mudará sua vida para melhor, disse Dr. Augusto com arrogância. Espero que, como membro da família, você apoie o que é melhor para ela. A mandíbula de Rafael se contraiu. O que é melhor para Helena é decisão dela, e somente dela. Naturalmente, disse Dr. Augusto, mas seu tom sugeria que ele não concordava completamente. Helena, estarei na biblioteca se quiser conversar mais sobre minha proposta. Após ele sair, Rafael se virou para Helena. O que ele quis dizer com proposta que mudará sua vida? Helena sentou-se numa cadeira, ainda processando o que havia acontecido. Ele me pediu em casamento, Rafael. As palavras de Helena ecoaram na cozinha como um trovão em dia de céu claro. Rafael ficou imóvel por um momento, processando a informação, enquanto uma expressão de incredulidade e algo mais profundo, ciúme, atravessava seu rosto. Casamento? Repetiu ele, sua voz soando estranha. Vocês mal se conhecem. Foi o que eu disse para ele, respondeu Helena, levantando-se e nervosamente voltando a cortar as frutas. Mas ele parece ser o tipo de homem acostumado a conseguir o que quer rapidamente. Rafael se aproximou dela e Helena pode sentir a tensão emanando dele como calor. E o que você pretende responder? Helena parou de cortar e olhou para ele. O que você acha que eu deveria responder? A pergunta carregava um peso que ambos entendiam. Era mais do que uma consulta sobre Dr. Augusto. Era uma oportunidade para Rafael finalmente declarar seus sentimentos. Eu acho, disse Rafael, escolhendo cuidadosamente as palavras, que você merece alguém que a conheça verdadeiramente. Alguém que veja quem você realmente é. Não apenas uma bela mulher para exibir em eventos diplomáticos. E você acha que Dr. Augusto não me vê dessa forma? Helena, ele falou sobre você como se fosse um troféu a ser conquistado. O tipo de mulher que procuro, como se estivesse comprando um objeto numa loja. Antes que Helena pudesse responder, Dona Esperança entrou na cozinha, apoiando-se na bengala. Seu rosto estava radiante, de uma alegria que Helena não via há meses. Meus queridos, disse ela, Augusto me contou sobre sua proposta, Helena. Que notícia maravilhosa. Helena sentiu o estômago se contrair. Vovó, eu ainda não. Sei que é uma decisão importante, continuou Dona Esperança, mas que oportunidade. Augusto é um homem respeitável, bem-sucedido, que pode oferecer a você tudo o que sempre merecereu. Segurança, conforto, uma posição na sociedade. Mas ela é feliz aqui, disse Rafael, incapaz de se conter. Dona Esperança olhou para o neto com uma expressão gentil, mas determinada. Rafael, querido, Helena dedicou os melhores anos de sua vida cuidando de mim. Ela merece ter sua própria família, suas próprias realizações. Não posso ser egoísta e querer mantê-la aqui para sempre. Helena sentiu as palavras como facadas no coração. Será que Dona Esperança realmente acreditava que ela se sacrificara por ela? Será que não percebia que cuidar dela havia sido um prazer, não um fardo? Vovó, disse Helena suavemente, cuidar da senhora nunca foi sacrifício. Esta é minha família, minha casa.
E sempre será, minha filha. Mas você precisa pensar no futuro. Eu não estarei aqui para sempre. E então o quê? Você ficará sozinha nesta fazenda grande, sem perspectivas de casamento na região. Rafael parecia prestes a dizer algo, mas Helena lhe lançou um olhar que o fez hesitar. A senhora quer que eu aceite a proposta dele? Não, perguntou Helena. Quero que você considere seriamente. Augusto é um homem de bem, com excelentes conexões. Ele pode abrir um mundo de possibilidades para você. Naquele momento, Dr. Augusto apareceu na porta da cozinha, como se tivesse estado ouvindo a conversa. Esperança tem razão. Minha cara Helena, disse ele aproximando-se. Posso oferecer-lhe oportunidades que este ambiente rural jamais poderia proporcionar. A forma como ele disse ambiente rural soou desdenhosa, como se a fazenda que Helena amava fosse algo primitivo e inferior. E que oportunidades seriam essas? Perguntou Rafael, seu tom carregado de desafio. Bem, para começar, Helena poderia acompanhar-me em missões diplomáticas, conhecer capitais europeias, participar de recepções oficiais, conviver com a elite intelectual e política do país. E em troca, pressionou Rafael. Dr. Augusto sorriu de forma que não chegava aos olhos. Em troca, ela seria uma esposa devota e uma excelente anfitriã. Com sua beleza natural e educação, seria um grande trunfo na minha carreira. Helena sentiu um arrepio. Novamente, ele falava dela como se fosse um objeto útil, não uma pessoa com desejos e sonhos próprios. Helena, disse Dona Esperança, que tal se você mostrasse a Augusto os jardins? Vocês podem conversar mais privadamente sobre o futuro. Antes que Helena pudesse se opor, Dr. Augusto ofereceu o braço. Percento desse tip miltak. Seria um prazer. Relutantemente, Helena aceitou, sentindo o olhar preocupado de Rafael sobre ela enquanto saíam. No jardim, Dr. Augusto mantinha uma conversa aparentemente casual, elogiando as flores e a paisagem, mas Helena percebia que ele estava constantemente se aproximando mais, invadindo seu espaço pessoal de forma calculada. Helena, disse ele parando próximo às roseiras, sei que minha proposta pode parecer precipitada, mas sou um homem que não perde tempo quando vê o que quer. Dr. Augusto, eu realmente preciso de mais tempo para... Claro, interrompeu ele, mas pegou sua mão e a puxou levemente para mais perto. Mas quero que saiba que posso ser muito generoso com quem me faz feliz. Havia algo no tom que fez Helena se sentir suja. Ela tentou se afastar, mas ele manteve o aperto em sua mão. Imagino que você nunca tenha usado joias finas, vestidos de alta costura, frequentado os melhores restaurantes, continuou ele. Posso dar-lhe tudo isso. Essas coisas não são importantes para mim, disse Helena tentando liberar sua mão. Não porque você não as quer, mas porque nunca as teve, replicou ele, seu aperto ficando mais firme. Toda mulher quer ser mimada, protegida, cuidada por um homem de posses. O senhor está me machucando, disse Helena firmemente. Dr. Augusto imediatamente soltou sua mão, mas não se afastou. Perdoe-me, minha cara. É que fico tão entusiasmado pensando no futuro que podemos ter juntos. Helena esfregou discretamente a mão, que havia sido apertada. Acho melhor voltarmos para a casa. Só mais um momento, disse ele, bloqueando sutilmente o caminho de volta. Quero ser completamente honesto com você sobre o que espero de uma esposa. Helena sentiu um alarme soando em sua mente. Havia algo na mudança do tom dele que a deixou alerta. Espero lealdade absoluta, naturalmente. E discrição. Minha carreira exige que minha esposa seja uma companheira perfeita em público, mas que não faça perguntas inconvenientes sobre meus negócios privados. Que tipo de negócios privados? Dr. Augusto sorriu, mas era um sorriso frio. Digamos apenas que homens em posições de poder às vezes precisam tomar decisões que pessoas simples como você não compreenderiam. Helena sentiu um frio na espinha. Dr. Augusto, acho que há um mal-entendido.
Eu não sou o tipo de mulher que... Você é exatamente o tipo de mulher que preciso, interrompeu ele, aproximando-se ainda mais. Bela o suficiente para impressionar, mas sem conexões próprias que pudessem complicar minha carreira. Grata o suficiente pela oportunidade para não fazer perguntas difíceis. A máscara de charme havia caído completamente. Helena percebeu que estava vendo o verdadeiro Dr. Augusto, calculista, manipulador e potencialmente perigoso. Preciso voltar para a casa, disse ela, tentando contorná-lo. Ele a segurou pelo braço. Helena, não seja tola. Esta pode ser sua única chance de escapar de uma vida de mediocridade. Pense bem antes de desperdiçá-la. Tire as mãos de mim, disse ela, sua voz trêmula, mas determinada. Ou o quê? E perguntou ele, seu aperto se apertando. Você vai contar para aquele advogado fracassado que voltou para casa com o rabo entre as pernas? Ou para a velha que só quer se livrar de você antes de morrer? As palavras foram como bofetadas. Helena tentou se soltar, mas ele era mais forte. Solte-a, agora. A voz de Rafael cortou o ar como uma lâmina. Ele estava a poucos metros, e sua expressão era mais furiosa do que Helena jamais o havia visto. Dr. Augusto imediatamente soltou Helena, mas manteve sua postura arrogante. Rafael, que bom vê-lo! Estava apenas conversando com Helena sobre nossa proposta de casamento. Vi como estava conversando, disse Rafael, aproximando-se lentamente. E vi como ela tentava se afastar. Um mal-entendido, disse Dr. Augusto, ajeitando o terno. Helena é apenas tímida. É natural em moças de sua origem. Minha origem? Repetiu Helena, finalmente encontrando sua voz. Bem, querida, você foi criada por caridade. É compreensível que se sinta insegura perto de homens de mundo como eu. Foi a gota d'água. Helena sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Dr. Augusto, disse ela, sua voz tremendo de raiva contida. Eu posso não ter nascido em berço de ouro, mas fui criada com amor, respeito e dignidade. Coisas que o senhor claramente não conhece. Helena, tentou ele. Não terminei. Ela continuou, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. O senhor pode oferecer joias, viagens, status social, mas não pode oferecer o que eu realmente valorizo. Amor verdadeiro, respeito mútuo e a liberdade de ser quem eu realmente sou. Dr. Augusto riu de forma desagradável. Amor verdadeiro? Que romantismo juvenil. E de onde espera encontrar esse amor verdadeiro? Deste lugar esquecido por Deus? Helena olhou diretamente para Rafael, que estava observando toda a cena com intensidade. Talvez ele já esteja mais perto do que o senhor imagina. O olhar que ela trocou com Rafael foi carregado de significado. Era uma declaração silenciosa, corajosa e clara. Dr. Augusto percebeu a troca de olhares e seu rosto se contorceu de raiva. Entendo agora. A pequena órfã está apaixonada pelo neto da patroa. Que história tocante e patética. Cuidado com as palavras, disse Rafael, dando um passo à frente. Ou o quê? Desafiou o Dr. Augusto. Você vai me bater? Defender a honra da sua... O que ela é para você mesmo? Irmã adotiva? Empregada? Ou apenas uma fantasia romântica? Rafael cerrou os punhos, mas Helena tocou seu braço suavemente. Não vale a pena, disse ela. Ele não merece sua atenção. Dr. Augusto percebeu que havia perdido completamente qualquer chance com Helena, e sua máscara de civilidade desapareceu por completo. Você vai se arrepender desta decisão, disse ele para Helena. Quando estiver velha e sozinha nesta fazenda decadente, vai se lembrar do dia em que rejeitou uma chance real de felicidade. Minha felicidade não depende do que o senhor pode oferecer, respondeu Helena com dignidade. Dr. Augusto olhou de Helena para Rafael, seus olhos cheios de malícia. Muito bem. Mas vocês não sabem com quem estão mexendo. Tenho conexões, influência. Posso fazer com que a vida de vocês se torne complicada. Está me ameaçando? E perguntou Rafael, dando outro passo à frente. Estou apenas informando sobre as consequências de decisões mal pensadas, respondeu Dr. Augusto. Esta fazenda, por exemplo.
Estou certo de que existem irregularidades fiscais, questões de documentação que poderiam ser investigadas. Helena sentiu o sangue gelar. Ele estava ameaçando não apenas a ela, mas a Dona Esperança e todo o patrimônio da família. Saia da nossa propriedade, disse Rafael, sua voz perigosamente baixa. Agora, Dr. Augusto sorriu de forma desagradável. Claro, mas isso não termina aqui. Helena, quando você perceber o erro que está cometendo, minha oferta ainda pode estar de pé, por um tempo. Ele começou a caminhar em direção à casa, mas parou e se virou uma última vez. E Rafael, espero que você tenha dinheiro suficiente para cuidar de 2 mulheres quando sua querida avó não estiver mais aqui para bancar suas fantasias românticas. Após ele sair, Helena e Rafael ficaram em silêncio no jardim. O sol estava se pondo, pintando o céu de rosa e dourado, mas a beleza do momento estava manchada pela feiura da confrontação. Helena, disse Rafael suavemente, você está bem? Ela assentiu, mas estava tremendo. Ele é perigoso, Rafael. As ameaças que fez, não se preocupe com isso agora, disse Rafael, aproximando-se. O importante é que você foi incrível. A forma como enfrentou ele, como defendeu seus valores... Eu estava com tanto medo, admitiu Helena. Mas quando ele começou a falar sobre minha origem, como se fosse algo vergonhoso, quando desrespeitou Dona Esperança... Você encontrou sua força, completou Rafael. Helena, preciso te dizer algo. Ela o olhou, seu coração acelerando. Quando vi ele segurando seu braço, quando ouvi as coisas horríveis que estava dizendo... Senti uma fúria que nunca havia experimentado. E não era apenas por amizade ou lealdade familiar. Rafael, deixe-me terminar, disse ele, pegando suas mãos delicadamente. Todos estes dias, desde que voltei, tenho lutado contra sentimentos que achei que havia deixado para trás. Mas hoje, vendo você ali, tão corajosa, tão digna, não posso mais fingir. O coração de Helena estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. O que você está dizendo? Rafael tomou coragem e olhou diretamente em seus olhos. Estou dizendo que te amo, Helena. Amo você desde que éramos adolescentes, mas nunca tive coragem de admitir. Pensei que era melhor ir embora, estudar, ter experiências, esquecer. Mas não consegui esquecer. E agora, vendo quase te perder para aquele homem terrível. Helena sentiu lágrimas de alegria enchendo seus olhos. Rafael, eu... Sei que somos diferentes agora, continuou ele apressadamente. Sei que você pode não sentir o mesmo, que posso ter perdido minha chance, mas precisava te dizer. Não posso mais guardar isso para mim. Helena sorriu através das lágrimas. Sua chance não passou, nunca passou. O que você quer dizer? Quero dizer que eu também te amo. Sempre te amei. Todos estes anos foi seu nome que estava no meu coração. Foi sua lembrança que me fez rejeitar qualquer outro homem que se interessasse por mim. Rafael ficou imóvel por um momento, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Helena, você tem certeza? Em resposta, ela se aproximou dele, colocou as mãos em seu rosto e o beijou. Foi um beijo suave, cheio de anos de saudade e amor reprimido, cheio de promessas e esperanças. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Tenho certeza, disse ela. Sempre tive certeza. Só estava esperando você ter coragem de voltar para casa. Para você, corrigiu ele. Voltei para casa porque você está aqui. Você é minha casa. Helena. Eles se abraçaram no jardim que Helena cuidava com tanto amor. Sob o céu que se pintava das cores do pôr do sol, finalmente livres para amar e ser amados. Mas a paz do momento foi interrompida quando viram Dr. Augusto saindo da casa grande com suas malas, acompanhado por Dona Esperança, que parecia confusa e preocupada. Preciso contar para a vovó o que aconteceu, disse Helena. Vamos contar juntos, disse Rafael, segurando sua mão. Tudo. Sobre ele, sobre nós, sobre nossos sentimentos. Helena assentiu, sabendo que finalmente havia chegado a hora de toda a verdade vir à tona.
Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à casa, ela sabia que enfrentariam juntos qualquer consequência das ameaças de Dr. Augusto, qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O amor verdadeiro havia finalmente encontrado seu caminho, e nada mais poderia separá-los. Dona Esperança estava sentada em sua poltrona favorita na sala, com uma expressão de profunda tristeza, quando Helena e Rafael entraram de mãos dadas. A idosa olhou para eles, notou os dedos entrelaçados, e um pequeno sorriso atravessou seu rosto, mesmo em meio à preocupação. Augusto foi embora muito alterado, disse ela. Disse que vocês foram grosseiros com ele, que o insultaram. Não entendo o que aconteceu. Rafael e Helena se entreolharam. Era hora da verdade. Vovó, começou Helena, sentando-se no braço da poltrona, precisa saber quem Dr. Augusto realmente é. Durante os próximos 20 minutos, contaram tudo. As investidas inadequadas, as ameaças, a forma como ele havia tentado manipular Helena usando sua gratidão e inseguranças. Dona Esperança ouviu em silêncio, sua expressão mudando de surpresa para decepção e finalmente para raiva. Que homem terrível, murmurou ela. E eu o trouxe para dentro da nossa casa. Incentivei você a considerá-lo. Helena, querida, me perdoe. Não há nada para perdoar, vovó, disse Helena, beijando a testa da idosa. A senhora sempre vê o melhor nas pessoas. É uma de suas qualidades mais bonitas. Mas quase custou sua segurança, disse Dona Esperança. E quanto a vocês dois? Pelo jeito que estão de mãos dadas, imagino que finalmente se entenderam. Rafael corou levemente. Vovó, Helena e eu. Bem, descobrimos que nossos sentimentos são mútuos. Dona Esperança bateu palmas fracamente, seus olhos brilhando de alegria. Finalmente. Vocês dois foram tão lentos. Estava começando a pensar que teria que contar eu mesma para cada um o que o outro sentia. A senhora sabia? Ei, perguntou Helena surpresa. Minha querida filha, tenho 82 anos. Reconheço amor verdadeiro a quilômetros de distância. Rafael falava seu nome nos sonhos quando era adolescente e você suspirava cada vez que chegava uma carta dele de São Paulo. Os dois riram, envergonhados, mas felizes. E agora? Perguntou Rafael. O que fazemos em relação às ameaças dele? Dona Esperança ficou séria novamente. Augusto tem conexões perigosas. Se ele decidir nos causar problemas, pode ser muito difícil. Como se suas palavras fossem proféticas, nos dias seguintes, começaram a aparecer artigos em jornais da região e até mesmo em publicações de Belo Horizonte. As manchetes eram sensacionalistas. Herdeira de fazenda tradicional envolvida em escândalo. Jovem órfã, acusada de manipular idosa para obter herança. Família tradicional mineira sob investigação. Os artigos, claramente plantados por Dr. Augusto, pintavam Helena como uma oportunista que havia seduzido tanto a idosa quanto seu neto para se apropriar da fortuna da família. Sugeriam que ela havia rejeitado um respeitado diplomata porque já tinha seus olhos no prêmio maior. Como ele conseguiu espalhar essas mentiras tão rapidamente? Perguntou Helena, lendo mais um artigo difamatório. Ele não estava blefando sobre suas conexões, disse Rafael furioso. Mas não vamos deixar que ele destrua nossa felicidade ou a reputação da família. Dona Esperança, que havia lido os artigos com expressão grave, fez um pedido inusitado. Quero que vocês se casem, agora, o mais rápido possível. Vovó, disse Helena, surpresa, não vou permitir que aquele homem desprezível prejudique vocês. E tenho algo importante para revelar. Dona Esperança pediu que a acompanhassem até o escritório, onde abriu um cofre antigo que Helena nunca havia visto ser usado. Há meses venho organizando meus negócios, disse ela, retirando documentos. Meu advogado em Belo Horizonte preparou meu testamento de acordo com meus desejos. Helena sentiu um aperto no coração. Vovó, não precisamos falar sobre isso agora. Preciso sim, querida. Especialmente agora,
com essas acusações mentirosas. Quero que vocês saibam que metade da fazenda será de Helena e metade de Rafael. Esta sempre foi minha intenção, muito antes de Augusto aparecer aqui. Mas, vovó, começou Rafael. Nada de mas, interrompeu a idosa. Helena é minha filha do coração. Cuidou de mim, amou esta terra, manteve nossas tradições. Merece tanto quanto qualquer herdeiro de sangue. E vocês dois juntos farão desta fazenda algo ainda mais especial. Helena tinha lágrimas nos olhos. Eu não quero sua herança. Só quero que a senhora fique conosco o maior tempo possível. E vou ficar, minha filha. Mas quero morrer em paz, sabendo que vocês estão seguros e felizes. Uma semana depois, numa cerimônia íntima no Jardim de Rosas, Helena e Rafael se casaram. Apenas algumas pessoas próximas estavam presentes. Vizinhos que conheciam a família há gerações, o padre da igreja local e Dona Esperança, radiante em sua cadeira de rodas, decorada com fitas brancas e rosas. Helena usava um vestido simples, mas elegante, que havia sido de sua mãe, guardado cuidadosamente por Dona Esperança todos aqueles anos. Rafael estava em um terno azul marinho, que realçava seus olhos verdes. Prometo amar você em todos os dias da nossa vida, disse Rafael, colocando a aliança no dedo de Helena. Nos dias felizes e nos difíceis, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Prometo ser sua companheira em todas as aventuras, respondeu Helena, sua voz emocionada. Prometo cuidar de você, apoiá-lo e construir junto com você uma família baseada no amor, no respeito e na gratidão. Quando se beijaram como marido e mulher, as rosas ao redor pareciam mais perfumadas, o sol mais dourado, e Dona Esperança chorava de alegria. Mas a felicidade foi temporariamente abalada quando 2 semanas após o casamento, chegou uma intimação judicial. Dr. Augusto havia movido um processo contestando o testamento de Dona Esperança, alegando que ela não estava em plenas faculdades mentais quando o fez, e que Helena havia usado manipulação para se beneficiar. Não acredito nisso, disse Helena, lendo o documento com as mãos trêmulas. Ele realmente está fazendo isso. Vamos lutar, disse Rafael determinado. Temos testemunhas, documentos, provas de que a vovó sempre esteve lúcida e que suas decisões foram conscientes. O processo durou 6 meses angustiantes. Repórteres apareciam na fazenda tentando conseguir declarações sensacionalistas. Vizinhos curiosos faziam perguntas indiscretas. Helena e Rafael enfrentaram humilhações públicas, mas nunca deixaram de se apoiar mutuamente. Dona Esperança, apesar da idade avançada, foi uma testemunha formidável no tribunal. Com sua mente clara e memória precisa, ela desmontou cada alegação de Dr. Augusto. Minha decisão de deixar metade da herança para Helena foi tomada anos atrás, disse ela ao juiz. Esta jovem dedicou sua vida ao meu cuidado e ao cuidado da propriedade. Não há nada de irregular em reconhecer isso legalmente. O médico da família testemunhou que Dona Esperança sempre estivera em plenas faculdades mentais. O padre falou sobre o caráter impecável de Helena. Vizinhos contaram sobre a dedicação da jovem ao longo dos anos. Quando chegou a vez de Dr. Augusto testemunhar, suas contradições e sua arrogância ficaram evidentes. O juiz claramente não ficou impressionado com suas acusações vagas e sua tentativa de desqualificar Helena por sua origem humilde. Senhor Augusto, disse o juiz durante o interrogatório, o senhor tem alguma prova concreta de que a requerida influenciou indevidamente a senhora Esperança, além de sua própria opinião? Bem, excelência, é óbvio que uma jovem sem família, sem recursos, isso não é uma prova, é um preconceito, cortou o juiz. O tribunal decide baseado em fatos, não em preconceitos sociais. Quando a sentença foi proferida, Dr. Augusto não apenas perdeu o processo, como foi condenado a pagar as custas judiciais e uma indenização por danos morais. O juiz foi severo em sua decisão. Fica evidente que este processo foi movido não por interesse na justiça, mas por vingança pessoal.
A senhora Helena sempre agiu com dignidade e dedicação e merece todo o reconhecimento que recebeu da família que a acolheu. Naquela noite, Helena, Rafael e Dona Esperança comemoraram na varanda da fazenda, observando as estrelas que brilhavam sobre as montanhas. Finalmente acabou, suspirou Helena, encostada no ombro do marido. Não acabou, disse Dona Esperança com um sorriso. Começou. Agora vocês podem construir o futuro que sempre sonharam. E foi exatamente o que fizeram. 2 anos depois, Helena deu à luz uma menina que recebeu o nome de Esperança, em homenagem à bisavó adotiva. A criança nasceu na fazenda, num parto tranquilo assistido pela parteira da região, e foi recebida com lágrimas de alegria pelos pais e pela avó, que apesar dos 84 anos, ainda tinha energia para cuidar da bisneta. Dona Esperança viveu para ver a pequena Esperança dar seus primeiros passos no jardim de rosas, ouvir suas primeiras palavras e acompanhar o crescimento da menina por 5 anos abençoados. Quando chegou a hora de Dona Esperança partir desta vida, ela foi cercada de amor. Adormeceu pacificamente, numa tarde de primavera, com Helena segurando uma de suas mãos, Rafael segurando a outra e a pequena Esperança dormindo em seus braços. Obrigada, foram suas últimas palavras para Helena, por ter feito minha vida tão cheia de amor. Após o período de luto, Helena e Rafael decidiram honrar a memória de Dona Esperança de uma forma especial. Transformaram uma ala da casa grande em um lar para crianças órfãs da região. A vovó sempre disse que esta casa era grande demais para poucas pessoas, disse Helena. Agora vai estar sempre cheia de risadas de crianças. O projeto, que chamaram de Casa Esperança, começou acolhendo 5 crianças. Helena, com sua experiência pessoal de orfandade, sabia exatamente como fazer cada criança se sentir amada e valorizada. Rafael usou seus conhecimentos jurídicos para garantir que tudo fosse feito dentro da lei e da melhor forma para as crianças. A fazenda floresceu de uma maneira nova. Os jardins que Helena cuidava com tanto amor agora eram cenário das brincadeiras de muitas crianças. A horta orgânica fornecia alimentos frescos para uma mesa sempre cheia. Os quartos, antes silenciosos, ecoavam com conversas e risos. 5 anos depois da partida de Dona Esperança, numa tarde dourada de outono, Helena estava no jardim observando sua filha, agora com 10 anos, brincar com as outras crianças da Casa Esperança. Esperança havia herdado os olhos verdes do pai e os cabelos castanhos da mãe, mas tinha a mesma generosidade de espírito da bisavó que havia conhecido tão brevemente. "Mamãe, vem brincar com a gente!" e gritou a menina, correndo entre as roseiras com outras 5 crianças. Helena sorriu, lembrando-se de como ela própria havia corrido por aqueles jardins anos atrás. O ciclo da vida continuava, cheio de amor, esperança e segundas chances. Rafael se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. "No que está pensando?" lhe perguntou ele. "Estou pensando em como nossa história poderia ter sido diferente", respondeu Helena, encostando-se nele. "Se eu tivesse aceitado a proposta do Dr. Augusto por insegurança. Se você não tivesse voltado para casa. Se Dona Esperança não tivesse sido corajosa o suficiente para me acolher quando eu era criança." "Mas não foi diferente", disse Rafael, beijando seu cabelo. "Foi exatamente como deveria ser. Às vezes, o amor precisa esperar o momento certo para florescer." Helena virou-se em seus braços e o beijou. "E quando floresce, é mais bonito do que qualquer rosa deste jardim." As crianças correram até eles, pedindo para Rafael contar mais uma das suas histórias de aventura. Enquanto ele se sentava no banco de pedra que Dona Esperança tanto amara, cercado pelas crianças atentas, Helena observou a cena com o coração transbordando de gratidão. Esta não era apenas a história de uma órfã que encontrou uma família. Não era apenas a história de um homem que descobriu o que realmente importava na vida.
Era a história do amor em sua forma mais pura, o amor que acolhe, que transforma, que perdura, que se multiplica. E como todas as melhores histórias de amor, esta não tinha fim, porque se perpetuava através das crianças que agora corriam pelo jardim, através da pequena Esperança, que carregava no nome o legado de sua bisavó, através de cada gesto de carinho e cada momento de felicidade compartilhada. O amor verdadeiro, Helena aprendeu, não é algo que se encontra, é algo que se constrói, dia após dia, com paciência, dedicação e a coragem de ser vulnerável. E quando dois corações se unem nessa construção, podem transformar não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas da Serra da Mantiqueira, pintando o céu de rosa e dourado, Helena sabia que Dona Esperança estaria orgulhosa. A Fazenda São Bento continuava sendo um lugar de amor, tradição e acolhimento, exatamente como sempre havia sido. E nas rosas que ela continuava